Agora vamos a uma entrevista especial. É uma entrevista especial com um jogador que cresceu, formou-se no Estrela da Amadora. Vou pedir aqui algumas imagens de Jorge Andrade. Cresceu no Estrela da Amadora, foi para o Futebol Clube do Porto, de lá ficou apenas 2 temporadas, migrou para o Deportivo da Corunha e é um Deportivo La Corunha um pouco diferente do que vemos hoje. Um Deportivo La Corunha que ganhou um título. O Jorge Andrade esteve lá, ganhou o título pelo Deportivo La Corunha e transferiu-se para a equipa da Juventus a troco de 10 milhões de euros. E quando falamos de 10 milhões de euros, na época era muito dinheiro. Jogou pela seleção portuguesa de futebol, esteve inclusive no Mundial 2002, na Coreia do Sul e no Japão, e também esteve no Europeu de 2004, que realizou-se em Portugal, sob o comando de Luís Filipe Scolari. Vamos estabelecer um contacto já direto com Portugal, onde vamos ter com Jorge Andrade. Boa tarde, Jorge Andrade. Seja bem-vindo ao Sucesso Sport. Primeiro, começo perguntando como é que está o Jorge Andrade. Boa tarde, tudo bem? Saudações a toda a gente em Moçambique. Espero que esteja toda a gente bem. Sei que muitas mudanças a nível desportivo, treinadores que estão a entrar, a sair. Eu tive a oportunidade de ver, quando fui a Moçambique, o final da liga em que o Black Bulls ganhou pela primeira vez, através do Hélder Duarte, onde o Aquilo fazia parte de Ferroviário da Beira e muito bem. Estiveram a lutar até ao fim e foi uma presença muito boa ver aquela forma como acabou o campeonato Moçambola, e na presença do meu grande amigo também, Chiquinho Conde, que já estava como selecionador de Moçambique, ou seja, muito, muito contente com o que está a acontecer desportivamente em termos de Moçambique, a forma como a seleção moçambicana também muito bem a qualificar-se agora no CAN, no grupo, no fase de grupos, está à frente de seleções dos meus amigos que estavam no grupo da Guiné, com o Luís Boa Morte, e então sempre a acompanhar. Obrigado, Ranilson Afonso, por esse contacto com o desporto moçambicano. Tenho muitos amigos e família, a família, o Joca Fonseca, o Armando Sá, o Ranilson, também o Ranilson, todos aqui que viveram aqui na Amadora, em Lisboa, e daí que sinto-me sempre em casa estar presente em Moçambique. Jorge Andrade, em entrevista à rádio Renascença, veio ali no início da conversa, houve ali o entrevistador neste momento, falava sobre uma discussão que teve com uma produtora na RTP, dos 5 países do PALOP, falava que eram 6 países do PALOP, incluía a Amadora. Qual é o papel que a Amadora tem na sua brilhante carreira? Bem, a Amadora e a cidade da Amadora é uma cidade multicultural, ou seja, temos pessoas de todos os PALOP. Hoje em dia ainda existe pessoas que vieram de outros sítios devido às condições políticas, como da Ucrânia. Muitos também vêm de outros sítios para trabalhar em Portugal, daí que naquela altura era muito fácil os africanos estarem todos juntos e não havia distinção quem era de Cabo Verde, de Santo Tomé, de Moçambique, de Guiné, e então era muito importante essa união, e os jogadores e os grandes atletas fisicamente estavam aptos para jogar futebol, e eu tive a sorte de começar no Estrela da Amadora, que é um grande clube aqui da Amadora, a cidade da Amadora, o clube mais representativo. Eu neste momento na primeira divisão, e tive a sorte de entrar num clube que já tinha ganho a Taça de Portugal
com José Gomes presidente, onde figurava o nosso eterno Matini, Augusto Matini, que era sempre o nosso mestre no Estrela da Amadora, e que construíram no Estrela uma família onde muitos meninos que tinham os pais a trabalhar, visto que na Amadora praticamente os filhos ficavam em casa porque os pais estavam a trabalhar até tarde, e estávamos entregues ao Augusto Matini no Estrela da Amadora, onde ele fez um grande trabalho com todos nós. Jorge, fazes a tua formação no Estrela da Amadora, depois te mudas para o Futebol do Porto, onde ficas lá por 2 temporadas. Como é que foi este período de transição de um Estrela da Amadora para um grande português? Falamos do Porto, é um dos 3 grandes. Ficas lá 2 temporadas, ganhas 2 taças, uma taça de Portugal, uma supertaça. Como é que foi para ti viver estes 2 anos no Futebol do Porto? Foi, para quem está aqui em Portugal, sabemos que a ligação e o sucesso passa muito pelos 3 grandes clubes portugueses. Eu sou aqui de Lisboa, tinha o Sporting e o Benfica perto, mas o meu sucesso passou pelo Futebol Clube do Porto, que na altura tinha ganho o pentacampeonato e tinha um treinador que era o Fernando Santos, que já tinha sido meu treinador, ou seja, a transição foi muito fácil. Entrei num clube campeão, com pessoas com um projeto muito forte, na liderança do melhor presidente até hoje da história do Futebol Clube do Porto, o grande Jorge Nuno Pinto da Costa, e foi uma equipa com Reinaldo Teles, com muita gente, e daí a jogadores míticos como o Vitor Bahia, que estávamos a falar antes, que o Vitor Bahia, eu joguei com o Vitor Bahia, o Jorge Costa, o Luísio, Ricardo Carvalho, todos esses craques que depois também fizeram alguns parte da seleção portuguesa, e era muito fácil jogar com eles. Tinha que me superar todos os dias para poder estar ao nível, mas no entanto tinha também a ajuda do Carlos Cheinho, que tinha sido meu colega no Estrela da Amadora, do Hilário, o grande guarda-redes, que depois foi para o Chelsea, ou seja, muita gente boa que ajudou para o meu sucesso. E os anos no Porto foram 2 anos, poucos anos, 2 anos, mas depois com a minha venda o Porto conseguiu reestruturar a equipa, entrou o José Mourinho, que ele foi o meu treinador no Porto, e quando ele entrou a dinâmica foi muito forte com a venda de jogadores, com a minha venda, fizeram uma equipa muito forte. Eu fui para o Deportivo da Coruña por 16 milhões de euros, e eles ali reuniram os jogadores como o Paulo Ferreira, Nuno Valente, Derlei, que vieram dar força para o Porto conquistar a Liga Europa e depois a Champions League. Ou seja, anos muito positivos. Passei pelo Futebol Clube do Porto com sucesso, numa casa muito difícil, e que dá continuidade ao trabalho que tinha feito no Estrela da Amadora, não perdendo as características, mas evoluindo, visto que no Estrela da Amadora joguei muito tempo como jogador de meio campo, e no Futebol do Porto joguei praticamente no eixo da defesa, onde a maioria dos jogos fiz com o Jorge Costa. Perdoas o José Mourinho por ter-te vendido para o Deportivo da Corunha ou nem por isso? Não, eu fiquei um pouco zangado com ele mais tarde, porque eu vi que o projeto era bom, né? Mas não é... o projeto do José Mourinho é um vencedor, é um treinador que tive a sorte de poder trabalhar, é o treinador mais organizado que eu encontrei em termos de trabalho. Foi ele que implementou aqui em Portugal, até na Universidade da FMH, de Motricidade Humana, foi ele que introduziu todos os métodos de treino e a forma como se trabalha hoje em dia, em termos de tudo o que é treino científico, desde os mais novos até os séniores, e deu também aquela audácia que os treinadores portugueses gostam de ter, e para serem considerados os melhores treinadores do mundo. Não é por acaso que os treinadores portugueses estão em todo lado, estão a ter sucesso no Brasil, na Arábia, Portugal, e agora, mais recentemente, também o Sérgio Conceição entrou em Itália. Ou seja,
É uma escola muito forte, onde o José Mourinho é a grande cabeça de alguém que mentor para toda a gente que gosta de futebol. Ele criou um fenómeno muito grande. Antigamente, os mais novos que queriam ser jogadores de futebol, queriam ser o Pelé, queriam ser o Eusébio, queriam ser o Cristiano Ronaldo ou o Messi ou o Maradona, mas hoje em dia aqui em Portugal existe muitos jovens que gostavam e querem ser o José Mourinho como treinador, querem ser treinadores, e isso mudou muito e dá um leque também de sucesso para os mais jovens, uma saída profissional fantástica. Tenho os meus filhos nessa universidade onde o meu Mourinho foi o grande mestre, que é a Motricidade Humana aqui em Lisboa, o Tiago e o Lucas, que são os meus filhos. Ou seja, existe um caminho para além de quem só quer jogar futebol. Há os treinadores, daí que seja muito importante até os clubes moçambicanos estruturarem as equipas pela cabeça do treinador. E dou os parabéns ao Ferroviário da Beira por recuperar o aquilo depois da saída do meu amigo da Old Fakirá. Dou os parabéns também ao trabalho que tem feito o Black Bulls e muitas equipas em Moçambique com as dificuldades do continente africano pela distância do campeonato, mas dou os parabéns a toda a gente que faz esforços para que o campeonato siga com força. Jorge Andrade, ficou 2 anos no Porto, mas os adeptos do Porto não esquecem até hoje. Quando se fala de centrais do Futebol do Porto, é normal falarmos de Jorge Costa, falarmos de Ricardo Carvalho, falarmos de Pedro Emanuel, Ricardo, mas não se esquecem do Jorge Andrade. Estes 2 anos foram 2 anos muito intensos no Futebol do Porto, a ponto dos adeptos não esquecerem de si até hoje? Sim, estou muito agradecido ao que aconteceu na cidade do Porto. Grandes centrais, para termos uma ideia, eu quando cheguei ao Foco do Porto, na equipe B estava o Bruno Alves e o Tonel, 2 jogadores de seleção portuguesa. Na equipa principal tinha o Ricardo Silva, o Ricardo Carvalho, Jorge Costa, o grande Aloísio, e ainda o Foco do Porto não tinha contratado o Pepe e o Pedro Emanuel, ou seja, muita gente, muitos centrais, o Ricardo Costa também. O Foco de Porto era uma escola para os centrais, era a posição onde em Portugal existiam normalmente os centrais mais fortes e era a base para a estrutura do Foco do Porto. Era o eixo central, um bom guarda-redes, bons centrais, um bom médio-centro, normalmente eram o Costinha, Paredes, jogadores muito fortes, e depois na frente sempre os goleadores, como Domingos Paciência, Costa Adinov, Fernando Gomes e o nosso Jardel, o grande goleador. Ou seja, uma equipa estruturada pelo meio, onde os defesas centrais eram fortes, e eu tive a sorte de ser fisicamente muito forte, preparado por pessoas muito competentes, daí agradecer ao nosso eterno Augusto Martini, que teve paciência comigo desde muito jovem, para me ensinar o que era o ser profissional, daí não ter dificuldades no Foco do Porto. Passando do perdão a José Mourinho, vai para o Deportivo La Corunha. Não é o Deportivo La Corunha que hoje conhecemos. É um Deportivo La Corunha que era muito mais estruturado na época. Era um conjunto que lutava pelos lugares na Europa. Como é que foram os teus 5 anos no Deportivo La Corunha? Foi o clube que mais tempo ficaste a nível profissional como sénior. Como é que tu avalias esta tua passagem pelo Deportivo La Corunha, um campeonato espanhol onde encontraste um Real Madrid que tinham lá galácticos, vira e mexe, tinhas ali, ora, Luís Figo, tinhas o Roberto Carlos, tinhas o David Beckham. Como é que foi estar num campeonato como este? Era fantástico, era o campeonato da moda, toda a gente queria participar nesse campeonato. O foco do marketing passou, já se falava em marketing através do presidente do Real Madrid. O facto de levar os Galácticos para Madrid fez com que toda a gente olhasse para a Liga Espanhola como uma liga com mais sucesso. Até aí falava-se mais de Liga Italiana,
Depois a Premier League, claro que sempre, mas a Liga Espanhola passou a estar na moda. O Barcelona reforçou-se com o David, com o Ronaldinho Gaúcho, que veio dar uma dimensão muito grande ao clube e recuperar o sucesso. Mais tarde o Deco juntou-se também e o Eto'o ao projeto de Barcelona. O Barcelona muito forte, Real Madrid muito forte, Valência também muito forte, com o Albela, David Villa, jogadores muito E o fortes, uma Valência foi equipa campeão muito em forte. 2004. Sim, sim. Ou seja, o Deportivo da Corunha foi um projeto do nosso presidente, o Lendoiro, que era para durar 10 anos. Ou seja, não foi campeão em 94, no último jogo, e a ideia era em 10 anos ser campeão por Espanha. Foi campeão, mais tarde passou a ser a segunda equipa de toda a gente em Espanha, com jogadores que foram, como desde o Rivaldo, o Bebeto e o Mário Silva, que foram os que começaram o projeto, que eram os jogadores da base do Palmeiras do Brasil. O nosso presidente viu a equipa do Palmeiras jogar no Teresa Herrera no nosso torneio em Espanha e quis contratar os jogadores mais fortes, visto que eles deram um show muito, muito bom. Era o Djalminha também, o Luizão, ou seja, 5 jogadores muito fortes para fazer a base e a partir dali a fazer a equipa. A equipa era muito forte, tivemos muitos anos seguidos na Liga dos Campeões, onde ganhamos em todos os campos favoritos, como o Old Trafford, ganhamos no Bayern Munique com grandes goleadas e grandes resultados. Conseguimos no 2004 eliminar as equipas italianas, tanto a Juventus como o Milan. Ou seja, estamos muito fortes. Naquele momento estávamos muito fortes e não tínhamos medo de defrontar ninguém. Jogámos a meia-final da Liga dos Campeões com o Porto, onde perdemos com o penalti do Derlei, e o Deportivo ficou fora da final, mas foi uma grande vitória, todo o trajeto da equipa da Corunha. E para termos uma ideia, nós os africanos somos muito acarinhados na Corunha, visto que eles falam galego. Galego é como se fosse português. Ou seja, quem tiver possibilidade, visita Corunha, a Galiza, que é uma zona que vai acolher toda a gente com muita, muita força, e acho que fizemos um bom trabalho e vamos estar sempre representados na zona da Galiza. Quis o destino que a Liga dos Campeões, que foi para o Futebol do Porto, caísse, o Deportivo La Corunha caísse pelas mãos do Porto, e é talvez uma eliminatória, umas meias finais inglórias para o Jorge Andrade, que acaba por ser expulso por uma brincadeira que teve ali com o Deco e que o árbitro assim não entendeu. Como é que foi encontrar o Porto novamente, um clube do seu coração, já tinha estado lá durante 2 temporadas, e ver-se fora devido a um cartão vermelho naquilo que foi uma pequena brincadeira? Sim, eu fui expulso a 1 minuto 80 já de jogo, ou seja, já era o jogo quase a terminar, e o árbitro, para termos a ideia, este árbitro, Marcos Mer, é alemão, apitou-me 3 vezes na minha vida. Uma perdemos em Madrid, 1-0 com o Futebol Clube do Porto, na Liga dos Campeões, onde fomos altamente prejudicados. Houve um lance onde o Hélder Postiga saiu isolado e o árbitro, como era o Real Madrid, não quis expulsar o Caranca. Depois apitou-me também esse jogo da meia-final da Liga dos Campeões contra o Porto, onde o Deco disputa um lance comigo e ao cair ao chão eu digo a ele para se levantar, e o árbitro pensou que eu lhe agredi na ação que eu fiz, sem perguntar se era uma agressão, se era algo mais, e aí também saí prejudicado e não consegui jogar o segundo jogo. Esse foi o mesmo árbitro que apitou Portugal-Grécia na final do Europeu, ou seja, este árbitro é um árbitro que está a traçar o meu caminho nos jogos mais importantes,
E claro que nesse lance onde foi expulso com o Deco, também é culpa minha, não tenho que estar a brincar com colegas ou ex-colegas, nem os árbitros têm que saber, mas a casualidade é que não gostamos muito de falar mal dos árbitros para pôr as culpas, mas esse árbitro não me trouxe muita sorte na minha carreira. Depois vais para a Juventus, a Juventus é a Juventus, tens lá companheiros de nata mundial, Buffon, Chiellini, Pavel Nedved, Alessandro Del Piero, um conjunto de estrelas. O Jorge Andrade entra neste conjunto de estrelas, mas talvez seja o clube que menos tenha jogado como deve ser devido às lesões. Como é que foi a integração na Juventus, entrar para um elenco de estrelas? Já jogava por Portugal e Portugal também tinha uma nata de estrelas, Luís Figo, Cristiano Ronaldo, que estava a despontar, tinha o Pedro Pauleta, tinha o Maniche, grandes jogadores. Mas como é que faz a integração num clube como a Juventus, a escola italiana que privilegia mais a classe da defesa, que lá tu estavas? Sim, eu venho da base da equipa de 2006 que fez a meia-final do Mundial, onde Portugal ficou em quarto lugar no Mundial da Alemanha, e depois tive a possibilidade de ir para a Juventus, onde eu já sabia que tinha uma lesão grave no joelho, mas o clube, o Deportivo da Corunha, precisava de fazer um encaixe financeiro importante, e então eu era um jogador com mercado e tive a possibilidade de ir para a Juventus. Eu, se quisesse, não precisava ter ido, porque ainda tinha mais 2 anos de contrato com o Deportivo da Corunha, mas o Filipe Scolari, como sabia que havia grandes centrais que já estavam em forma e queriam entrar na seleção portuguesa, como o Pep e o Bruno Alves, e estavam com força, pediu para eu mudar da equipa para continuar a jogar numa equipa que possa lutar com outros objetivos, como ganhar o campeonato italiano e ir para a Liga dos Campeões com a Juventus. Fui para a Juventus, fui para a Itália, 10 milhões de euros a venda, uma venda importante para o Deportivo da Corunha. As coisas, em termos do que era a equipa, era uma equipa fabulosa. Tinha a base da equipa foi campeã mundial em 2006 com jogadores como o Del Piero e a Quinta, e jogadores bolador como o Nedved, o Trezeguet, que foi campeão mundial também e europeu com a França. Tinha uns jogadores recheados de jogadores muito bons, e ainda contratou o Tiago Mendes, que era o nosso jogador português. Ou seja, era um balneário muito forte, mas o que gostei muito e aprendi muito foi com a cultura italiana, em termos do que é uma sociedade muito forte. O grupo é um grupo onde pertence a Ferrari, onde pertence a Yamaha, onde pertence todos aqueles atletas também da Fórmula 1, e todos os convívios que existiam entre quem estava os pilotos e os jogadores de futebol. Era fácil encontrar Barrichellos e outros grandes fenómenos, não só desportivos. Ou seja, foi muito interessante, visto que aqui em Portugal não existe um contacto com esse mundo automóvel, e a Juventus tinha essa cultura do clube, onde os grandes também do automobilismo estavam presentes, porque pertenciam à Ferrari, e eu e o Tiago estávamos deslumbrados de estar ali no meio também, não só dos grandes craques da Juventus, mas também os do automobilismo, onde havíamos o Massa, o Barrichello e atletas pilotos da Fórmula 1 que eram de referência na altura. Estamos a falar de Turim. Turim é uma cidade também muito ligada à moda, não como Milão. Algum momento a moda italiana entrou no Jorge Andrade? Tivemos um Jorge Andrade mais excêntrico. Não, era muito fácil ali, era muito engraçado. A primeira vez que fui a uma loja em Itália, as pessoas não conheciam, e então tinham até medo de abordar para perguntar e dar sugestões. Mas a partir do momento que souberam que era jogador da Juventus,
E as pessoas atropelavam-se para poder dar ideias e vender, e até faziam promoções muito boas para os atletas das Juventus. Claro, o estilo sempre aparece, não só na roupa, mas também no cabelo, cortes de cabelo, a forma de andar. Em termos de italiano, são todos muito magrinhos e a roupa mais justa, os fatos. Mas acho que é uma fase muito boa, porque quando somos atletas, todas as coisas servem e ficam bem. Se fosse hoje em dia, era impossível, visto que a forma física não é igual. Mas a Itália, a cidade de Turim, é uma cidade industrial, tem também a montanha, os Alpes ao lado. É uma cidade muito bonita, onde estando em casa dá para ver os Alpes, ou seja, muito bonita, onde neva. É uma realidade totalmente diferente. Nunca tinha visto a neve cair na minha casa. Não é? E naquela altura, quando fui para Turim, treinávamos à neve, era uma realidade diferente. Num clube muito grande, o melhor clube de Itália em termos de títulos de campeonatos, tem mais de 30 campeonatos, é o único o clube que tem mais campeonatos que todos os outros juntos, e gostei muito de ter estado presente num grande campeonato e onde existem jogadores hoje portugueses, como o Francisco Conceição, que está a representar muito bem Portugal. Quando falamos da moda Itália, quando fala de alguns penteados, conseguiria fazer o penteado do Ave Pena, o teu antigo colega no Porto, ele que tinha ali uma crista muito estranha, conseguirias fazer aquele penteado? O Pena. Sim, o Pena depois perdeu o penteado, perdeu os golos, quando deixou de marcar golos. As tranças caíram. Mas, sim, era um grande colega, um grande goleador. Foi o melhor marcador do ano 2001 em Portugal. É um dos atletas que tem carinho. Estamos todos num projeto aqui em Portugal como embaixadores. Eu pela Liga, embaixador da Liga, e o Pena como embaixador do Futebol do Porto. E vamos estar presentes amanhã, domingo, no Porto, onde vai existir um grande jogo em que vai estar dentro das comemorações da Final Four da Liga Portuguesa. As Legends vão entrar em campo amanhã, o Sporting de Braga, o Benfica, o Porto e o Sporting, as Legends, aqueles jogadores antigos, e o Pena vai lá estar como outros grandes craques. E vai ser muito bom, porque somos todos embaixadores da Final Four, que é agora, na próxima semana, começa terça e quarta-feira, onde eu sou embaixador junto com outros colegas, e a final depois, no sábado, onde estaremos todos para ver o jogo. Estiveste na Juventus. Os italianos têm uma maneira peculiar quando falam ou fazem isto, gostam muito de fazer isto. Estiveste lá na Itália durante muito tempo. Consegues nos explicar por que cargas d'água? Os italianos gostam muito de fazer isto e também aproveitas para explicar um bocadinho como é que começaste a aprender a falar italiano, porque não falavas italiano. Sim, eu todos os dias tinha os meus colegas e o fisioterapeuta, que é o meu amigo Aldo, o grande Aldo, era um fisioterapeuta de sucesso que é napolitano, é de Nápoles, e eu todos os dias dizia a ele, por favor, falar em italiano todos os dias comigo. Ele ensinou-me algumas canções, ensinou-me também a dizer algumas palavras ao princípio, os números, e depois a expressão com a mão, muitas das vezes, é para não dizer também palavras não tão bonitas, e aí, daí usar a mão, já toda a gente sabe que está nervoso, está chateado. A pessoa pode estar chateada quando mete a mão acima, que é para substituir algumas palavras que podem não ser agradáveis. Tive a sorte de ter pessoas que me acompanharam de uma forma muito carinhosa, tanto o Del Piero, o Buffon, mesmo quando eu me lesionei no joelho, todos os dias iam para o pé de mim a dar-me força, com carinho. Jogadores de alto gabarito, jogadores com uma carreira incrível. E depois, um dos jogadores que ficou na estrutura, que é o Chiellini, o grande Chiellini, foi
grande capitão também da seleção italiana, quando ganhou o europeu a Itália há poucos anos. Era um dos jogadores que eu gostava muito de apoiar, visto que estava a começar a carreira e não tinha muita noção o que fazer, como se comportar, e queria sair da Juventus para jogar mais. E eu disse, Chiellini, eu dei a volta ao mundo para chegar à Juventus, tu que já estás aqui, não podes sair daqui. Tens de ficar aqui e fazer da Juventus grande outra vez. E foi o que aconteceu. Chiellini foi 8 vezes campeão de Itália seguidos, foi jogador de seleção, ou seja, jogadores muito fortes mentalmente e estou muito contente de ter participado e ajudado grandes craques também como o Chiellini. Não só de clubes viva a carreira teve o Jorge Andrade, também foi internacional pela seleção portuguesa. E vamos começar pelo Mundial de 2002, na Coreia do Sul e no Japão. Com certeza não foi o melhor Mundial de Portugal. Começa perdendo para os Estados Unidos, consegue golear e de que forma a Polónia 4-0, mas aquele jogo contra a Coreia do Sul, a derrota por 1-0, colocar por terra uma nação, jogadores de calibre internacional, vale a pena frisar, porque Moçambique, Portugal tinha um dos melhores conjuntos daquele Mundial. Como é que foi gerir a decepção que foi aquele Mundial 2002 e ainda ter um jogador expulso, castigado por 8 meses? Falamos de João Pinto. Sim, na altura foi muito duro não termos tido sucesso no Mundial de 2002, visto que era a geração de ouro, era a geração que tinha ganho o Mundial de Riad do futebol juvenil, sub-20, campeões do mundo sub-20, e depois o outro grupo foi campeão também em Lisboa. O João Pinto esteve presente nos dois, de Riad e de Lisboa, e era um grande campeão, era um dos melhores jogadores da nossa seleção, e foi expulso num episódio no último jogo com a Coreia. O nosso grupo era os Estados Unidos, a Coreia e a Polónia. O primeiro jogo foi com os Estados Unidos, onde tivemos muita dificuldade. Começamos logo a perder por 3-0 em meia hora, e depois foi o resto do jogo a recuperar. Conseguimos recuperar a 3-2, mas não conseguimos empatar sequer o jogo, e aí ditou muito o nosso futuro da competição. Goleámos a Polónia, onde o Pauleta esteve muito bem a fazer grandes golos. Tínhamos grandes craques como o Rui Costa também, Capucho, o Sérgio Conceição, que é o grande treinador agora do Milan. Tínhamos o Luís Figo, que tinha sido bola de ouro. Ganhamos 4-0 à Polónia e vamos para o último jogo com a Coreia para decidir quem passava à próxima fase. O empate bastava, mas tivemos nesse jogo 2 expulsões. A primeira foi a do João Pinto. Com as expulsões e com a nossa atitude mais defensiva para tentar um resultado que fosse suficiente para passar, perdemos por 1-0 e fomos para casa muito tristes, com uma decepção muito grande, mas foi uma lição muito importante saber que nem sempre, tendo os melhores, se pode ganhar. Tínhamos que, para além de ser os melhores, fazer o que tínhamos feito em 2000, onde fomos até às meias finais com a França. Ou seja, sendo uma equipa, funcionando como uma equipa, e ali no Mundial de 2002 não fomos uma equipa tão forte e tivemos muita dificuldade, mas no entanto serviu de lição, e depois já em 2004 já estávamos mais preparados e mais conscientes que não podíamos falhar. Jorge Andrade, tu podes fazer isto, não tem problema. Para a pergunta que eu vou te fazer. Tu podes fazer isso. O que é que tu pensas da Grécia no Euro 2004? Podes fazer isto. Não, a Grécia foi um grande... Foi um grande vencedor do Euro 2004 por simples razão. Venceu a seleção que era da casa 2 vezes. Venceu no primeiro jogo
inaugural e no jogo a terminar. O facto de teres conseguido chegar até a final, mesmo tendo uma estratégia mais defensiva, não quer dizer nada, faz deles os grandes vencedores e com o mérito pela estratégia que usaram, uma estratégia que não é tão bonita porque tinha uma estrutura muito defensiva. Portugal tentou, foi a primeira vez que Portugal chegou a uma final de uma grande competição. Depois do falhanço que foi em 2002, era o importante em casa e com o apoio do público que aquela situação, que o europeu tivesse sucesso. E a preocupação não era só desportiva, mas era para além desportiva, era de organização e política. Portugal precisava demonstrar que tinha capacidade para montar grandes eventos. Tinha tido a Expo 98, onde as coisas correram com muito sucesso. Então, o Euro 2004, com a construção dos novos estádios, novas infraestruturas, o começo das academias, a Academia do Sporting veio dar um grande apoio à seleção onde fizemos estágio, ou seja, Portugal cresceu em termos de estrutura, o que fez com que, em termos desportivos, viesse a ganhar mais tarde. Perdeu-se um europeu, mas ganhou-se em termos de estrutura. Portugal ficou mais forte, daí que depois, em 2016, tivemos a capacidade de ganhar. Acredita que o Luís Filipe Scolari teve um papel fundamental, crucial na união do povo português em volta da seleção, porque Luís Filipe Scolari pediu para o povo português colocar as bandeiras nas janelas e o povo português foi respondendo de uma forma positiva. Cada zona, cada bairro onde se passava, creio que cada jogador sentia que o povo português estava do lado da seleção, mesmo depois do fracasso do Mundial 2002. Sim, a ideia era essa: contratar um selecionador que fizesse a união. E o Filipe Scolari, depois de ter ganho o Mundial com o Brasil, veio com a cultura patriota e de seleção de grupo muito forte. No Brasil usa-se muito a bandeira como símbolo e ele aqui fez a mesma ideia, transmitiu a mesma ideia para Portugal e para toda a gente que estivesse em Portugal, honrar a bandeira que representam. E foi uma prova muito forte do que era o ser português, da cultura portuguesa. Ensinou um pouco a Portugal a não ter vergonha de expor os seus gostos. E muita gente que não gosta de futebol passou a adorar a seleção porque viram-se representados num espírito de grupo muito forte que passava desde o selecionador, presidente e todos os jogadores. Foi um momento de união, tínhamos jogadores muito bons, jogadores como o Figo, Rui Costa, que tinham a oportunidade de mostrar a sua categoria e já estavam a surgir jogadores também, Deco, depois o meio campo do Foco do Porto com Deco, Costinha, Manis, alguns jogadores como o Miguel, o próprio Ricardo Carvalho a surgir e o grande Cristiano Ronaldo faz o seu primeiro grande torneio onde também participa com golos. Olhando para o Europeu de 2004, o Jorge Andrade é o único jogador que mantém-se no setor defensivo depois da derrota inicial contra a equipa da Grécia. Mantém-se nas vitórias contra a Espanha, mantém-se nas vitórias contra a Rússia na fase de grupos e foi caminhando até a final, tanto a Inglaterra, estamos a falar, por exemplo, da Holanda, também o jogo novamente contra a Grécia, mas é o único jogador que Luís Filipe Scolari mantém na defesa depois da derrota. Isto significa muito para si, olhando para trás, olhando para a sua carreira, ou fazendo um retrospecto daquilo que foi a tua carreira? Sim, para mim foi a minha grande competição em nível de seleção. Foi o Euro 2004, sendo aquele torneio que todos os jogadores queriam estar presentes, visto que era em Portugal, era muito importante. Joguei todos os minutos, eu e o Ricardo, o guarda-redes, fomos os únicos jogadores de campo, os únicos jogadores que fizemos o torneio todo, todos os minutos, e estou super orgulhoso, claro. Não tive nenhuma lesão que impedisse de jogar.
A minha participação em termos de grupo foi muito boa. Tive a ajuda dos meus colegas que fizeram com que o caminho fosse mais fácil. Mas sim, foi um privilegiado. Eh, Fazer um torneio do primeiro ao último minuto, hoje em dia é quase impossível com as substituições. Existem mais substituições, 5 substituições. Naquela altura eram menos, eram só 3. Daí que estou muito contente, olhando para trás para o que foi a minha carreira, e acho que foi a grande competição que eu gostei de jogar, visto que no Mundial de 2002 entrei em 2 jogos, mas 2 jogos em que já estávamos com resultados menos bons e que não tivemos grande prestação. O Euro 2004 vai ficar sempre ligado para mim, já se passaram mais de 20 anos, mas a vida continua, mas gostei muito de ter participado. Uma última questão, infelizmente o tempo não é tão católico assim. Podemos sonhar em ter um Jorge Andrade como treinador principal de algum clube, e vou adicionar ainda mais um Jorge Andrade a treinar uma equipa moçambicana? Eu já estive perto várias vezes de assinar por equipas de Moçambique. Tive grandes contactos, tenho ajuda de grandes amigos que trabalham em Moçambique, como sabes. É muito fascinante trabalhar com os atletas que têm uma grande capacidade, força física, disponibilidade e depois com um clima fantástico para fazer desporto. As estruturas estão a melhorar, o Estado está a fazer um esforço para manter os clubes mais fortes, com estabilidade, para poder os campeonatos irem para a frente. Moçambola é um campeonato onde outros colegas que tiraram curso comigo de treinador querem estar presentes, e outro treinador que gostava de estar presente é o Armando Sá, que está no Canadá. Gostava de participar também um dia, quem sabe, ou a nível de seleção ou a nível de clubes, e estamos atentos ao fenómeno de Moçambique. Estou sempre presente e graças a este grande programa também, o Sucesso Sport, estamos online para ver as grandes novidades e não deixar fugir nada. Muito obrigado, Jorge Andrade, pela sua presença aqui no Sucesso Sport. Espero eu que amanhã ganhes no Jogo das Lendas. Obrigado. Tchau, tchau. Um abraço grande. Tchau. Abraço. Muito bem.